Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje, o dia 13 de abril, um domingo. Quero cumprimentar a todos com um bom dia. Que Deus possa estar nos abençoando de uma maneira especial também nessa manhã. E hoje nós estamos iniciando a terceira semana da campanha de jejum e oração. Essa semana nós temos como título: A obra de Cristo é o caminho para a nossa santificação. Quero convidar você a, junto comigo, estarmos estudando o devocional de hoje, que tem como título: Cristo levou sobre si os nossos pecados. Cristo levou sobre si os nossos pecados. Baseado em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, que diz: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Conforme o tema de hoje, um tema muito especial também, Cristo levou sobre si os nossos pecados. Uma das histórias mais impactantes e dramáticas do Antigo Testamento está registrado no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus põe Abraão à prova e pede para ele entregar seu único filho, Isaque, em holocausto ao Senhor. A princípio, podemos pensar que essa ação de Deus não faz sentido. Por quê? Ora, Isaque era o filho da promessa e ele demorou para chegar. Abraão tinha 100 anos de idade, Sara tinha entre 90 e 91 anos quando Isaque nasceu. Deus tinha dito que faria da descendência de Abraão uma grande nação, que agora ele pede para Abraão entregar Isaque. Isso faz sentido. Imagina a confusão na cabeça de Abraão. Ele havia recebido a promessa de que a descendência de Abraão seria numerosa. Mas agora aquele que poderia dar em continuidade essa descendência de Abraão, Deus pede que ele seja entregue. Essa história de nosso pai na fé Abraão, que obedeceu a Deus e permaneceu firme na esperança de que o Senhor ia prover o cordeiro para o holocausto, tipifica totalmente o sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceria em tempo estabelecido por Deus. Da mesma forma, podemos pensar que não faz sentido Deus sacrificar seu próprio filho para a salvação da humanidade. Você entregaria um filho seu para salvar o filho de outra pessoa? Vamos ser bem sinceros. Creio que nós não entregaríamos. Talvez sim, né? Mas essa foi a situação tanto de Abraão. Abraão obedeceu. Abraão pegou Isaque e foi em direção ao lugar onde ele sacrificaria. Jesus fez, ou seja, nosso Pai,
celestial fez isso por nós. Mas aprove ao Senhor entregar seu Filho em nosso lugar. Foi difícil para Jesus, foi doloroso, desafiador. Podemos até dizer que foi terrível. Talvez uma das figuras proféticas que mais se identifica com esse fato histórico e verídico é a narrativa feita pelo profeta Isaías em seu livro. No capítulo 53, lá encontramos expressões como homem de dores, desprezado, homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Nós cremos que Jesus levou sobre si no madeiro as nossas enfermidades, as físicas inclusive, mas principalmente a enfermidade espiritual, pois ele levou sobre si os nossos pecados, ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Isaías 53, versículo 5. Nós sempre afirmamos e dizemos que não tinha outra forma de pagar o preço, não tinha outra forma para que nós hoje tivéssemos o perdão dos pecados. Um problema tão sério do pecado, e somente o sangue poderia limpar-nos, e precisava que alguém morresse sem pecado, um cordeiro. E Jesus se ofereceu para morrer em meu, em seu, em nosso lugar. Sabemos que nós somos pecadores. João diz isso em sua carta, em 1 João 1,10, onde ele diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Pedro, no episódio da grande pescaria, registrada em Lucas 5, diz para Jesus: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas 5, versículo 8, parte B. Paulo também declarou em 1 Timóteo 1,15, dizendo: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então nós temos esses homens de Deus, eles mesmos dizendo do seu pecado, falando que eram pecadores. E nós? Quem somos nós? Somos pecadores. E como precisamos da graça de Jesus. Aleluias. Obrigado, Jesus, por morrer em nosso lugar. Obrigado. Que maravilhoso é saber que, apesar de sermos pecadores e de não merecermos a graça de Deus, Cristo Jesus levou sobre si os nossos pecados e a nossa iniquidade. Os pecados da humanidade são muitos, mas a fé em Jesus é capaz de removê-los e trazer libertação. O apóstolo João escreve em seu evangelho uma definição de Jesus sobre o pecado, onde diz em João 16, 8 e 9: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Jesus define a realidade do pecado pelo fato das pessoas não crerem nele. Por quê? Se não crermos em Jesus, continuamos presos em nossos pecados. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nele somos santificados a cada dia. João 1, 29. Realmente,
somente em Jesus. E nós precisamos crer em Jesus, entender a obra da cruz e como nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. E o pecado em nós, ele precisa ser perdoado. Nós precisamos viver livres. Precisa haver uma limpeza dentro de nós. E Jesus, o sangue de Jesus nos purificou do lavar regenerador do sangue de Jesus. Isso é algo glorioso, algo que o mundo não entende, a ciência não entende. O homem é pecador, ele precisa de um Salvador. E Jesus veio e morreu em nosso lugar. Hoje nós somos limpos, perdoados e com esperança gloriosa de vida eterna. A aplicação: ore expressando sua gratidão a Deus pela obra que foi consumada na cruz. Senhor Deus e Pai, agradeço a Ti, porque Jesus Cristo levou sobre o madeiro todo o meu pecado. Jesus levou sobre o madeiro todo o meu pecado. Que possamos agradecer a Deus nessa manhã por tanto amor por nós. Ele entregou o seu único Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Tanto amor, tanto amor, tanto amor por cada um de nós. Basta entregarmos nossa vida a Jesus. Pedimos perdão dos nossos pecados e nós recebemos o perdão. Somos limpos do pecado e nos tornamos filhos de Deus, e dentro de nós brota uma esperança de vida eterna. O Senhor Jesus, Ele vem morar dentro de nós. Que possamos nessa manhã também, nesse sentido, de uma forma especial agradecermos por tudo isso. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós temos todos os dias, nas manhãs, pedido de oração da CIB, mas ainda não foi divulgado. Mas nós queremos então orar de uma forma geral pela nossa convenção. Nós também, daqui a uns dias, dia 1º a 4 de maio, vamos ter nossa convenção civil aqui em Nova Santa Rosa. Vamos orar também sobre isso. E vamos também orar pela filha do Valdemiro Edert, que está internado no hospital. Ele está melhor. Que Deus possa restaurá-lo completamente. E queremos aqui de uma forma especial orarmos pela Lana, a filha do Judacir e da Rose. Ela está no hospital ainda e precisa de muitos cuidados médicos. Vamos orar por ela. Que Deus tenha misericórdia da vida dela, possa restaurá-la completamente. Vamos continuar orando pela vida do pastor Valdir Billert, que está numa situação muito delicada, muito difícil. Continuamos a orar pelo irmão Marco Schultz. Que Deus tenha misericórdia da vida do Marcos
Vamos orar em continuação por todos que fizeram cirurgias, que estão se recuperando. E aqui nós temos a Josema, temos a Rosângela, temos a Iris, Vamos orar por nossas igrejas. Vamos orar pelo culto de hoje. Praticamente todas as igrejas no domingo tem culto. Uns tem pela manhã, outros à noite. Vamos orar também para que o Senhor possa, de uma maneira especial, se manifestar, derramar a sua graça sobre nós. Temos uma mensagem do pastor Wilson Guimarães, vou ler ela antes de nós orarmos. Pelo alto preço que Cristo pagou por nós, deveríamos, no mínimo, como cristãos, andarmos de joelhos. Ou seja, essas palavras do pastor Wilson Guimarães nos faz refletir que somos tão pouco gratos. Parece que muitas vezes não é reconhecido o sacrifício de Jesus. Somos tão mal agradecidos pelo tanto que Ele fez por nós na cruz. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos por este dia. Mais um dia que Tu nos concedes, Pai. Mais um dia de vida. Te louvamos pela chuva que caiu no dia de ontem para regar a terra. Obrigado, Pai, pela Tua bondade. Obrigado, Jesus, por morrer em nosso lugar, pelo sacrifício na cruz do Calvário. O nosso Pai entregou o que tinha de mais precioso, seu único Filho Jesus, para morrer, demonstrando o quanto Ele nos ama. Pai, nos perdoa por muitas vezes negligenciarmos, por sermos tão insignificantes no quesito de gratidão, de sermos tão poucos gratos pela obra redentora na cruz. E nessa manhã nós expressamos nossa gratidão, por mais que as palavras são insuficientes. Obrigado, Jesus. Obrigado. E nós muito bem sabemos que a obra de Jesus na cruz não somente representa a vitória sobre a morte, não é somente a garantia de vida eterna, mas também representa que Jesus, ele tem todo o poder sobre enfermidades, sobre todas as situações impossíveis. E é nesse sentido, nessa manhã, que nós queremos orar pela vida do Valdemiro Ehlert. Guarde ele, restaure-o. Oramos aqui em especial pela Alana, uma criança que teve uma queda e machucou-se. E há uma preocupação tão grande pelos pais, médicos. Mas nós cremos um Deus que é poderoso
para restaurar. Toma, Senhor, a vida da Lana nas tuas mãos, Pai. Da mesma forma, oramos pela vida do Marcos. Tu tens poder de restaurá-lo em nome de Jesus. A vida do pastor Valdir Billard, que está numa situação também tão difícil. Não consegue mais caminhar. Senhor Jesus, se for a tua vontade, levanta este homem para a honra e glória do teu nome, Jesus. Ele voltar à vida, são e sarado. Oramos pelos nossos irmãos que fizeram cirurgias, que possam em continuidade se recuperar. Oramos por todos nós que talvez estamos passando por dores, de enfermidades, talvez por problemas diversos. Eis-nos aqui, Pai, diante de Ti. Tu és o Todo-Poderoso. Visite-nos, coloca a Tua mão sobre nós, abençoe-nos, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, supre as necessidades dos Teus filhos. Ouve, ó Pai, as nossas orações, responde nossas orações. Queremos em continuidade orar pela nossa convenção simples, Sibila, que possamos avançar, caminhar, que almas sejam ganhas para o Teu reino. Oramos pelo dia de hoje, onde a grande maioria das igrejas tem cultos. Senhor, que Tu possas se manifestar em cada culto. Ó Deus, tenha liberdade de agir de uma forma especial. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue conosco, Pai. Continue nos guardando, Senhor. Que a boa mão do Senhor continue estendida, Pai, sobre nossos lares, sobre nossas famílias. Em Teu nome nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo e abençoado domingo, né? Um dia mais lindo da semana, como sempre dizemos. Um dia que nós podemos ir à casa do Senhor. Faça isso. Pegue seu filho e vá. Convide seu esposo, seu marido e vamos. Acorde os filhos, faça um café, prepare a mesa e diga: vamos à igreja. Vamos adorar o Senhor. Vamos buscar o Senhor. E quero convidar você, logo mais às 9 horas, teremos o nosso culto aqui na igreja. Seja muito bem-vindo. E mais uma vez, um ótimo e abençoado dia. Um abraço. E se Deus permitir, estaremos aqui amanhã, novamente às 6 horas. Que Deus te abençoe. Amém.